cubra ele, que o inimigo tem. Muitas vezes nós achamos que, pastor, está tudo bem, só que nós não sabemos o peso que carrega, né? O peso do chamado. E se nós estamos aqui neste ambiente é porque nós cremos na promessa do Senhor, naquilo que o Senhor tem na vida dele. Amém? Então que você possa levantar sua mão como intercessor nessa manhã pela vida dele. Amém. Que você venha desejar, que você venha pedir para o Senhor guardar ele. Amém? Falar conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus, neste momento, Pai, nós te apresentamos a vida do pastor Jefferson, Senhor. Pai, que ele venha ser, Pai, canal de bênção neste momento, Pai. Que o Senhor venha usar ele conforme o Senhor queira, Pai. Da tua palavra, Senhor. Nós cremos, Pai. Nós sabemos, Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor tem um chamado na vida dele, Pai. Se nós estamos aqui é porque nós acreditamos no chamado que o Senhor tem com a sua igreja e com a vida dele, Pai. Pai, cobre o seu filho, Pai. Que o Senhor venha repreender, Pai. Que o Senhor venha cobrir ele, Pai, com toda serra, Pai. Tudo aquilo que o diabo vem, Pai, tentando atingir a vida dele, Pai. Nós repreendemos neste momento, Pai. Usa a vida do seu filho, Pai, para falar com a igreja, Pai. Que nós possamos, Pai, estar com ouvidos abertos para ouvir a tua palavra nesta manhã. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus a todos também. Glórias a Deus. Bom é estar na presença do Senhor. Bom é saber e se sentir cuidado, preservado por Deus. Você é cuidado, você é preservado por Deus. E por ser cuidado, por ser preservado por Deus, você vai ser usado para ser o instrumento do Senhor em tempo de crise, tempo de dificuldade. É você que será usado por Deus para ser o instrumento da glória do Senhor na face da terra. Amém? Você crê nisso? Amém. Glórias a Deus. Abra a sua Bíblia. No livro de Juízes, depois dos 5 livros de Moisés, Josué, Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, versículo 10. Juízes capítulo 2, versículo 10 diz assim: E foi toda aquela geração a seus pais morreram, e outra geração opôs a eles levantaram, que não conhecia ao Senhor, tampouco a obra que fizera a Israel. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Amém? Pode se assentar. O Senhor colocou essa palavra esta manhã para falarmos sobre manutenção de uma geração.
e o legado desta geração. Manutenção é algo contínuo, algo sem fim. Nós temos manutenção de propriedades, manutenção de bens, carros, navios, manutenção da saúde. E nós começamos a terceirizar a manutenção, porque manutenção é algo contínuo, algo que dá trabalho, algo que vai tomar o seu tempo. E porque nós temos muitas ocupações, nós precisamos terceirizar algumas coisas, precisamos terceirizar algumas manutenções na nossa vida. E terceirizamos manutenção da nossa casa, nossos bens, carros, iates, Ferrari. Pega aí, Mas nós não podemos ficar cuidando, nós temos que usufruir dos bens, mas se a gente for usufruir e ao mesmo tempo ficar cuidando, fazendo manutenção, leva tanto tempo que você não vai conseguir usufruir de nada, porque a manutenção ela toma todo o tempo da sua vida e todo o seu esforço. Por isso, muitas das coisas nós temos que terceirizar a manutenção. Alguém faz a manutenção para nós e nós só usufruímos do bem que adquirimos. Até aqui tudo bem. Na nossa geração, estamos começando até a terceirizar a educação e a criação de filhos. Nós já vemos que em algumas famílias o filho passa 8, 12 horas fora de casa, no colégio, cursos, chega em casa, os pais chegam à tarde, o filho, em vez de ter um tempo com o pai, vai passar o resto do dia e à noite quem vai colocar o filho para dormir é a babá. Terceirizou totalmente a criação e o convívio com o filho. E pouco tempo se tem com os filhos, porque dá trabalho cuidar do bem que Deus te deu. E essa manutenção de filhos acaba aqui também sendo terceirizada. E aí que uma geração vai se formando. E aí que uma geração vai tendo o seu próprio entendimento da vida, porque a vida dela foi formada em um sistema de terceirização. Ela não tem mais o direcionamento que vem direto dos seus pais. Ela está sendo direcionada por terceiros. A manutenção da vida desses filhos, dessa geração, está sendo direcionada por terceiros. E aí, quando eu estava lendo esta palavra, o Senhor me levou a enxergar o legado desta geração. Porque a Bíblia diz que esta geração anterior a esta foi conduzida, foi direcionada, a manutenção desta geração foi direcionada por Josué. E Josué fez uma boa gestão. E no último discurso de Josué, Josué traz a lembrança, os preceitos, os mandamentos para esta geração, que agora não é mais uma geração peregrina na terra, caminhando em busca de uma terra, de lugar. Não, agora essa geração já achou o seu lugar. Josué já havia espalhado as tribos, cada uma estava no seu bairro, estava tudo tranquilo, mas ainda havia muitas guerras a ser conquistadas, muitos lugares ainda estavam ocupados pelo inimigo. Mas Josué deixa um legado para a geração de mandamento, que essa geração precisava obedecer os preceitos do Senhor para que a ira do Senhor não se levantasse contra eles. É o que Josué deixou preceitos. Mas agora, morrendo Josué com seus 120 anos, a Bíblia diz que não fica ninguém está
estabelecido como líder sobre o povo, porque o povo agora está fragmentado, cada tribo em um bairro diferente na terra prometida. E aí vem o primeiro desafio, e o povo clama ao Senhor, dizendo: e aí, quem vai se levantar para guerrear contra os inimigos? E aí o povo de Judá se levanta, junta um povo para guerrear, e Caleb levanta e diz: olha, tem um inimigo ali para vencer, e quem vencer esse inimigo, eu vou dar a minha filha Axa como prêmio, como presente, para se casar com minha filha. E se levanta um moço, sobrinho de Caleb, filho de Kenaz, chamado Otiniel. E ele vai, guerreia e vence a batalha e casa-se com a filha de Caleb. Caleb é um grande parceiro de Josué, que passou por 2 gerações. E está tudo bem. Mas a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 2, que a geração passa, e uma geração se contava aproximadamente 40 a 70 anos para uma geração. A geração passa, aquele povo morre e nasce outra geração, a qual o texto que nós lemos diz que não conheciam ao Senhor. Isso aqui é uma informação de muita importância, porque está dizendo que esta nova geração não conhece o Senhor e os seus feitos e as suas obras. Isso nos traz um entendimento que esta geração que foi crescendo com uma manutenção terceirizada. E conforme você vai terceirizando manutenção, você pode ir perdendo qualidade dessa manutenção. Glória a Deus. Porque uma coisa é você ter um profissional que você conhece na manutenção. Você sabe que esse profissional tem responsabilidade com aquilo que ele faz naquela manutenção específica. Mas quando você vai, já com o tempo passando, terceirizando, de terceirização em terceirização, passando para outras mãos, esta manutenção pode não ter mais a mesma qualidade. O que eu estou dizendo é que a palavra, os preceitos que Josué deixou para o povo já não estava mais sendo lida, já não estava mais sendo importante, e uma geração está crescendo e os pais da casa não estão mais trazendo os preceitos para essa geração. Então essa geração cresce e não sabe o que está acontecendo, não sabe nem como foi formada, não sabe nem como é a sua origem. Então essa geração cresce com uma mentalidade totalmente fora, desconhecida da verdade e das promessas de Deus para a vida dela. Como que pode um povo de grandes feitos, de um grande líder como Josué, líder como Moisés, mas agora a Bíblia está dizendo que este povo não sabe nada do que aconteceu, do que foi antes deles? Este povo começa a se perder, porque não houve uma manutenção nesta geração pós-Josué. Até Josué, o povo está tomando cuidado. Josué diz: então, cuidado quando vocês tomarem aí as terras, não se misturem com os povos da terra. Manutenção. Mas Josué não está mais ali. O povo agora começa a se misturar com os povos da terra, porque não tem mais uma manutenção espiritual, não tem mais uma manutenção de escrituras. Ei, uma geração que não tem manutenção na verdade, que não tem manutenção espiritual, esta geração vai se misturar e vai se perder e não vai saber nem quem é o Senhor. Mas Deus sempre preserva alguém para levantar de novo e dizer: estou aqui para trazer a
verdades que o povo estava perdido, se misturou com os povos da terra, por falta de uma manutenção na geração. Se eu e você não arregaçarmos as mangas e entender que tem uma manutenção que nós não podemos terceirizar. Essa manutenção é a manutenção da verdade. Verdade não pode ser terceirizada, porque a nossa verdade é só uma. A nossa verdade é os preceitos do Senhor. E se você terceirizar esta verdade para que outros ensinem seus filhos, a sua geração, com certeza será corrompida por outros tipos de verdades. Verdades que não são absolutas, verdades que sofrem variações de mudança, mas a Bíblia diz que o teu Deus não sofre nenhuma variação de mudança. Ele é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E essa verdade não pode ser modificada na tua vida, na nossa geração. Precisa de manutenção de verdade. Glória a Deus. Manutenção bíblica. Porque essa geração pós-Josué cresceu sem a manutenção bíblica, sem a manutenção dos preceitos de Moisés, a qual Josué deixou para esta geração. Esta geração cresce e fica forte, e guerreia e ganha terras, mas é uma geração que já não tem mais a manutenção da verdade. E quando uma casa, quando uma família perde a manutenção da verdade, perde a liderança de alguém que estabelece uma manutenção diária de verdade na casa, esta casa está fadada ao fracasso. Esta casa vai começar a se misturar com outras verdades, com outros entendimentos. Esta casa não terá um firme fundamento. Por isso essa geração cresce sem conhecer quem era o Senhor e as suas obras. Como é que pode? Nós somos feituras de Deus, das obras e das misericórdias do Senhor, por isso estamos aqui. Mas agora, olha para frente e vê uma geração que não conhece o Senhor. Quando Deus dá o conselho usando José dizer: ei, tome cuidado, é porque Deus está orientando uma geração dizendo: olha, lá na frente vocês precisam ter visão daqui para frente, daqui para mais 10, daqui para mais 15, 20 anos. Como é que vai estar os teus filhos? Como é que vai estar os seus netos? Se aqui se perdeu a referência de manutenção de verdade, se agora você não se levanta como uma referência na sua casa para fazer manutenção da verdade da palavra, como é que vai ser daqui 15, 20 anos com seus filhos, com seus netos? Uma geração vai crescendo com verdades distorcidas. Não é diferente do que estamos vivendo agora. A igreja está crescendo e algumas das igrejas já estão crescendo com verdades distorcidas. Com verdades que não provêm da palavra de Deus, mas provêm de suposições malignas para a igreja. Provém de ilegalidades malignas para a igreja. Verdades distorcidas faz um povo crescer sem a manutenção real. E este povo vai crescer e vai dizendo: não sabia disso, não conheço isso, não sabia que isso aconteceu, não sabia por que isso está acontecendo agora, porque aconteceu algo lá atrás. Tudo começou quando o povo está cada um nas suas terras, e quando o povo vai avançar para tomar novos territórios dentro de Canaã, e encontra inimigos. E Josué disse: arranque os inimigos da sua frente. Mas a Bíblia diz que o
povo de Israel não quer fazer manutenção, porque manutenção dá trabalho. Aí o povo chega diante dos inimigos e diz: olha, nós somos mais fortes que vocês. Israel diz assim: olha, não vamos brincar, vamos fazer melhor. Vocês vão servir a gente, vocês vão ser nossos servos. Capítulo 1, Juízes, versículo 28. Sucedeu que quando Israel cobrou mais força, fez os cananeus servos, porém não os expulsou totalmente. Capítulo 1, versículo 28. A manutenção que Josué falou é: arranque, não faça negócio com eles, não se mistura com eles. Manutenção. Manutenção preventiva, para você não ter problema pior amanhã. Faça a manutenção agora. Arranque da sua frente, é o que Josué disse. Mas o povo fez diferente. Chegando diante dos inimigos, Israel pega aqueles cananeus e faz deles servos, diz o versículo 28, tributários, para pagar tributo para eles. Israel fez o quê? Vamos fazer um negócio. Mentalidade empresarial. Vocês ficam aí, pode ocupar a terra, trabalhe na terra e paga tributo para nós. É mais fácil do que guerrear, é mais fácil do que fazer manutenção, é mais fácil do que tirar aquilo que não presta. É você conjugar o que não presta com a sua realidade. Israel está fazendo isso. Deus não mandou tirar, Israel está dizendo: não, vamos fazer negócio, porque é mais fácil. Deixa os inimigos cuidar do que é nosso, ele nos paga tributo, ainda imposto, e fica tudo certo. Para que guerra? Guerra dá trabalho. Para que tirar o erro da nossa frente? Dá trabalho. Vamos fazer negócio, vamos negociar com aquilo que Deus não quer que negocie. Pegou isso? Começou aqui. Uma geração que agora está sendo discipulada diferente. Em vez de arrancar, está negociando. Começou por aí. Uma geração se perde sem manutenção da verdade, porque a verdade está dizendo arranca, e a ilusão e a mentalidade humana está dizendo vamos unir. A verdade diz: e arranca do vosso meio, tira da sua frente povos estranhos. E a manutenção humana, a mentalidade humana, a mentalidade de negócio humana, a mentalidade de crescimento humano está dizendo: não, vamos aliançar. Vamos fazer um negócio aqui que vai ser menos prejudicial, vai dar menos esforço. Vamos fazer com que eles paguem um tributo para nós. E olha que maravilha! Tudo que eles produzem, nós vamos ganhar. E fica tudo certo. Mas não era essa a vontade do Senhor. Ei, todas as vezes que você decide e aceita negociar com aquilo que Deus não quer para a tua vida, você estará trazendo perda para a sua vida e para a sua geração. Glória a Deus. Começou aqui. Em vez de arrancar, fez negócio. Tem coisas que não é para você negociar. Aleluia. É para você arrancar. Pega isso e olhar. Porque Deus deixou um preceito para você. Não se misture. Isso não é para você. Não é por aí que eu vou te abençoar. Não é por aí que eu vou te agradecer. É pela minha palavra. É pelo meu poder. Então não negocie a verdade do Senhor na sua vida. Essa geração cresce. Os inimigos são vizinhos. Está tudo certo. Os inimigos estão pagando tributo. Está tudo certo. Mas não estão percebendo que com o tempo os inimigos estão influenciando. E a verdade primária que Josué tinha deixado já não é mais. Josué falou para tirar, mas nós não tiramos e está tudo bem. Josué falou para arrancar, mas nós não arrancamos e está tudo bem, estamos crescendo. Uma geração cresce, está tudo em paz, não tem guerra nenhuma. Está tudo em paz, crescendo. Morre os patriarcas,
Morre aqueles que estão guardando os preceitos. E a nova geração está administrando uma nova gestão. Uma gestão que não se lembra mais dos preceitos. Quantos já hoje estão administrando um novo jeito de crer? Um novo jeito de andar na palavra. Um jeito que não dá muito trabalho. Um jeito que não precisa de muita oração. Um jeito que não precisa se consagrar em jejum. Um jeito que não precisa mais conhecer a palavra. Não está tudo certo, nós temos a manutenção e a gestão dos inimigos nas nossas mãos. Então não tem problema, a gente sabe se virar. Não precisa de manutenção da verdade. Quando o povo aprende a ter independência, sabe se virar em meio às gestões da vida, este povo não olha mais para os preceitos da palavra. Israel está assim, está com uma gestão própria. A gestão de Israel não é a gestão que Josué estabeleceu para eles, onde a manutenção da palavra era diária. E a Bíblia vai dizer que cada um agora faz o que bem entende que é bom fazer. E aí eles se perdem. E aí o texto que nós lemos no capítulo 3, versículo 1 diz que o Senhor deixa, ou seja, vontade do Senhor. Quando Deus se ira com a gente, Ele deixa. Aleluia. Ele permite algumas coisas acontecer. Nem sempre é a ira do Senhor, mas a Bíblia diz que quando Deus se ira, Ele permite. Capítulo 3, versículo 1. E estas são as nações que o Senhor deixou ficar para por delas provar Israel. Deus agora olha para o seu povo e vê que o povo está inteligente, que o povo sabe fazer uma boa gestão diante dos inimigos, que o povo está dizendo assim, ó, Deus queria que nós guerreássemos e tirasse eles, mas nós somos mais espertos, somos inteligentes, nós sabemos fazer uma gestão dos povos inimigos, e esses povos inimigos estão sujeitos a nós, estão pagando tributo para nós, gestão financeira, gestão comercial, gestão de imóveis, da terra. Olha que inteligente. Povo inteligente. Para que guerra? Para que sangue? Tem uma terra ali, a terra, se nós tomar a terra é nossa, então nós já convencemos eles que a terra é nossa, então eles trabalham para nós. Todo o fruto da terra é nosso. Que gestão maravilhosa. E aí Deus está olhando para o povo e dizendo, que povo inteligente. Achou uma solução melhor do que a minha. Não é assim às vezes na minha e na sua casa? Nós ficamos inteligentes. Achamos um jeito melhor de tratar nossos filhos. Não ser muito duro na verdade. Não falar da palavra. Deixar o barco rolar. Afinal de contas eu tenho controle sobre ele. Terrível coisa é quando a gente pensa que tem controle sobre alguma coisa ou sobre alguém. Está assim, pensando que tem controle sobre os inimigos ao redor. E aí Deus olha e diz, vou mostrar para vocês que vocês não têm controle de nada. Aí Deus diz, não vou assustar os inimigos, não vou guerrear contra esses inimigos, mas vou deixar essas nações inimigas do lado deles para os provar. Provar a quê? Se eles vão se voltar para mim, a me obedecer ou se vão me negar. E aí a gestão começa a ter problemas. E aí quando começamos a ter problemas em nossas gestões, aí nós se voltamos para ele. Quando coisas começam a escapar das nossas mãos, nós se voltamos para ele.
Quando inimigos não querem mais fazer a nossa vontade, nós se voltamos para o Senhor. Quando nós começamos a ver que nós não temos mais como lidar com a situação do nosso jeito, aí nós voltamos para o Senhor dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, nos socorre, porque queremos te ouvir. Aleluia. Agora, a Bíblia diz que os inimigos se levantam. Aqueles inimigos que estavam fazendo negócio, que estava tudo bem, tudo certo. Sabe aqueles parceiros que você arrumou? Sabe aqueles amigos que não querem saber de nada de Jesus e você colocou no peito dizendo que são meus amigos, são parceiros? Agora, quando eles se levantam, você vai ver quem realmente são. Qual é realmente a origem do negócio? Qual era realmente o propósito da aliança que você fez com essa pessoa? E aí, quando os inimigos se levantam, a Bíblia diz que agora Israel não tem força contra esses. Israel fica 8 anos sendo escravizados pelo inimigo. Capítulo 1, versículo 28, os inimigos estão pagando tributo para Israel. Estão servindo Israel. Agora, os inimigos estão fazendo Israel servir eles. Veja como a situação muda. Quando você decide fazer uma gestão e uma manutenção segundo o teu querer, você está próximo. É próximo a sua queda, aonde você está se sentindo senhor, você vai se sentir servo lá na frente. Você vai ser escravizado lá na frente, porque você está fazendo uma manutenção e uma gestão segundo a tua vontade. Agora os inimigos virou a mesa, virou o quadro, virou o movimento, virou a ordem. Israel está servindo os inimigos. E agora está escravizado por 8 anos. Mas Deus, que manda na casa, que manda em tudo, que sabe de tudo, nunca perdeu. Deus preservou quem? No meio desse tempo todo, que o povo se perde, tem uma nova gestão, uma nova manutenção própria, sem Deus, sem conhecimento de Deus. Tem alguém de novo chamado Otiniel. O mesmo que lá atrás, antes do povo se perder, guerreou como um gigante para ganhar Axa, para se casar com a filha do grande Caleb. Deus levanta ele de novo, Otiniel. Capítulo 3, versículo 9. Vou ler o versículo 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Agora, Israel está escravo 8 anos. Versículo 9: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou dos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Este, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Quando o povo vê que está escravo, clama ao Senhor. Quando o povo vê que a sua gestão própria, o seu jeito próprio de viver, de fazer, de falar, de ensinar, de colocar limites, quando o seu jeito próprio falha, começa a clamar ao Senhor. Que você possa ser despertado nesta manhã. E não espere as coisas falharem, mas começa a clamar ao Senhor e dizer: Senhor, me ajude a ter uma gestão segundo a tua vontade, segundo os teus preceitos da minha vida. Ei, não espere nada começar a falhar. Comece a clamar a Ele agora. Porque começou o amor só depois de ser escravizado. Risataim, rei da Mesopotâmia. Coisa, né? Da onde saiu Abraão? Da Mesopotâmia. O pai da fé deste povo saiu de lá. E agora esse mesmo povo está escravizado por alguém de lá. Abraão saiu da Mesopotâmia para ser o pai da fé deste povo. E agora este povo está sendo escravo por alguém de lá. Entendeu? Quando você decide viver uma vida longe do conhecimento do Senhor, você vai voltar a ser escravizado por algo que lá atrás, há muito tempo, o Senhor já fez a obra para que você e seu povo não fossem escravizados.
Agora alguém que saiu de lá na mesma terra que Abraão está escravizando o povo de Deus por uma decisão de manutenção errada. Esse povo está sendo escravizado. Mas alguém que meio estudo lá no seu canto, Deus chega na casa dele, na casa de Otiniel, e enxerga Otiniel fazendo manutenção. Glória a Deus. Enxerga Otiniel orando. Glória a Deus. Enxerga Otiniel fazendo manutenção, lendo os preceitos de Moisés e Josué. Enxerga Otiniel fazendo manutenção na tribo de Otiniel, ali não tinha inimigos junto com ele. Otiniel está fazendo manutenção. O tempo passou, uma nova geração corrompida está lá, fazendo gestão própria. Otiniel está dizendo: não, Senhor, a minha gestão é o Senhor. Eu não posso fazer uma gestão diferente. A minha gestão é o Senhor. A gestão da minha vida, da minha casa, dos negócios, da terra, é o Senhor aqui. Gestão estranha não entra aí. Deus diz: é você, Otiniel, que vai ser usado nessa geração, porque tem alguém que ainda anda na gestão do Senhor. Será que você é alguém como Otiniel, que em meio a uma geração que está fazendo gestão própria, você ainda está dizendo: a minha gestão vem do Senhor, a minha administração vem do Senhor, a forma que eu administro tudo vem do Senhor? Será que Deus ainda pode achar neste tempo Otiniel levantado daquele tempo passado? Mas o tempo passa, a geração passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E Otiniel está dizendo: Senhor, enquanto eu viver, eu quero permanecer nesta administração, Glória a Deus. nesta gestão, na gestão do Senhor. Otiniel está dizendo: eu não terceirizei e não vou terceirizar a manutenção dos filhos e nem a manutenção de bens. Para cuidar dos meus bens tem que ser alguém que anda nos preceitos da palavra. Porque o problema está aí. Para quem você está terceirizando? Você está deixando pessoas estranhas cuidar de bens sagrados. Pessoas que não conhecem o Senhor, a verdade do Senhor, cuidar de bens sagrados na tua vida. A tua casa não é só uma propriedade, é um bem sagrado. Aleluia. O teu negócio, o teu trabalho não é só um bem material, é um bem sagrado. A terra que você tem não é só um bem material, é um bem sagrado. Otiniel entendeu isso. Por que que o tempo passa e Otiniel não fica morto na história? Como alguém que só lutou com um guerreiro para ganhar uma esposa. Começa assim a história do Otiniel. Capítulo 1. Mas a história de Otiniel não morre ainda. Porque Otiniel não era alguém que lutava só para ter um bem próprio. Otiniel não lutou só para ter uma noiva. Otiniel lutou porque era alguém que guardava preceitos. E aí Deus vai voltar de novo e dizer: Otiniel, eu já te conheço. Agora esta nação, esta geração vai te conhecer. O testemunho de Otiniel lutou contra o guerreiro e casou-se com a filha do grande Caleb. Era o testemunho de Otiniel. Mas agora Deus vai dar um outro testemunho a respeito de Otiniel. Vai levantar ele como um libertador. Ei, será que o Senhor pode olhar para a sua vida, para a sua casa hoje e dizer: ei, eu já sei do seu testemunho, eu já sei da sua história, mas eu quero usar a tua vida agora para ter um novo testemunho diante desta geração de agora. Otiniel se apresenta, Otiniel vai dizer para o Senhor: já passou, já estou com mais de 40, mais de 60 anos, já passou o meu tempo, a minha geração, guerreiro lá atrás, deu tudo certo. Já passou, não. Otiniel se apresenta e diz: Senhor, pode contar comigo. Porque eu tenho um legado.
levantaram e disseram: Senhor, pode contar comigo, porque eu estou pronto para entrar em batalhas e passar em de batalhas. Eu estou pronto para vencer o tempo. Pode ter passado uma, duas gerações, não sei quantas passou, e eu não sei qual tempo eu tenho mais, mas eu sei que agora, neste tempo, o Senhor pode contar comigo. O Senhor pode contar com você nesta administração. Glória a Deus. Como você vai administrar? Uma grande porta se abriu, uma grande promoção se abriu lá no seu trabalho. Como é que você vai administrar? Quais os preceitos que você vai usar lá? Diz que Deus está chamando o Tiniel, dizendo: Ei, Tiniel, como é que vai ser agora? O Tiniel está dizendo: Senhor, vai ser conforme a tua vontade. Glória a Deus. Mas fique sabendo, Tiniel, essa geração tem um novo jeito de viver, um novo jeito de administrar, um novo jeito de ver a questão da fé. Essa administração tem uma fé misturada aí. Ô Tiniel, você vai ter trabalho. O Tiniel está dizendo: Senhor, pode contar comigo. Glória a Deus. Ô Tiniel, essa geração aí administra de uma forma que só eles sabem e eles acham que está certo, mas está tudo errado. Tem coragem, Tiniel, de entrar nesse negócio. O Tiniel está dizendo: pode contar comigo. Onde tiver que limpar, eu vou limpar. Onde tiver que arrancar, eu vou arrancar. Onde tiver que guerrear, eu vou guerrear. Mas a administração do Senhor está sendo levantada de novo sobre esta geração. E essa administração ela provém da verdade da palavra. Ei, a tua casa está sobre uma nova administração. E essa administração vem por meio da palavra. Recebe isso e aplauda ele. A tua casa vai viver pela administração da palavra. Versículo 10 do capítulo 3, para encerrarmos. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Versículo 11: Então a terra ficou em paz 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Mas o que ele fez primeiro? Julgou. E saiu a peleja. Oh, você ama a palavra. Porque a palavra não esconde detalhes. Antes de encher o peito, de botar a armadura, de levantar exército para ir para a batalha, dizer: o Senhor me levantou. Ele se levanta diante do povo e diz: vocês precisam ser julgados. Antes de pegar a espada, de usar da capacidade que Deus te deu para fazer muita coisa, se assente à mesa e diz: ei, o Senhor tem um julgamento para nós. Nós queremos. Você ouve Bíblia, que você não passa batido só com uma cabeça, não. Aqui você precisa ouvir. Ele julgou antes, para depois ir à peleja. Porque antes de qualquer batalha, você precisa ser julgado no tribunal do Senhor. Você precisa ser justificado. Nós temos medo de julgamento. Julgamento não é para ter medo, julgamento é para estabelecer justiça. Aleluia. Para estabelecer parâmetros. Nós temos medo, né? Alguém mandou uma intimação: ó, você precisa comparecer à audiência. Tem gente que já teve na base, porque não está com a consciência justificada. Quem está com a consciência limpa não tem nada nele, né? O Tiniel chamou o povo para um julgamento. Começa as pessoas virem à mesa a ser julgado: a causa é assim, assim, assim. O pau precisa consertar isso, precisa consertar aquilo, precisa tirar isso, precisa tirar aquilo. Depois que termina o julgamento diante do povo, ele diz: ei, agora, justificados no Senhor, nós vamos para a batalha. Tem gente que quer guerrear tanto para defender o que tem, defender o que conquistou, mas não está olhando que precisa estar diante do tribunal do Senhor, e o Senhor olhar para você e dizer: está perdoado, está justificado. Aleluia.
Ei, não entre em batalha nenhuma se você não tem segurança da justificação do Senhor na sua vida. Está cheio de erro, está cheio de coisa errada e está querendo guerrear. Não, Otiniel, entendi, o Senhor me chamou. Primeiro vamos julgar, depois vamos para a batalha. Primeiro vamos consertar o que precisa ser consertado, depois nós vamos guerrear por aquilo que é nosso. Você quer muita coisa, mas você não quer passar pelo crivo de Deus. Você quer muita honra, mas você não quer passar pelo crivo do Senhor, que vai dizer para você: precisa arrumar isso ou aquilo. Para você entrar nessa administração, precisa mudar muita coisa. O Otiniel julgou o povo, traz uma sentença correta, traz um conserto e diz: ei, agora nós temos a Constituição de Deus na mão. E é sobre esta Constituição que nós vamos guerrear. Está entendendo? Ei, você está sendo levantado como um Otiniel de Deus na terra. Mas para você vencer as batalhas lá na frente, ande pela Constituição do Senhor. Ande pela palavra e decrete na sua vida: eu agora estou sujeito a esta administração, porque eu fui julgado e redimido pelo Senhor para andar em retidão. E nesta retidão é que eu vou guerrear, sabendo que quem vai dar vitória é o Senhor. A minha sua vitória vem do Senhor. Mas se levante e vou te dizer: Senhor, conte comigo para fazer esta manutenção e viver debaixo da palavra do Senhor. Quando você recebe essa verdade, a tua família vai crescer debaixo da administração do Senhor. Receba, pode glorificar e vive em pé. A minha e a sua geração não vai se perder. Se você determinar no teu coração agora, não é amanhã, que o seu casamento, que a sua casa, que os seus negócios vão viver debaixo da administração do Senhor, do jeito do Senhor, que você não vai negociar princípios por causa de propriedades. Princípio é maior do que propriedades. A geração que não negocia princípio. A sua casa, os seus negócios vão ficar de pé. Amém? Quantos recebem isso? Uma casa que guarda princípios, os seus negócios e a sua casa vão permanecer de pé, porque você guarda princípios. Porque você não foge do julgamento da palavra. Você não foge daquilo que a palavra te diz para fazer, daquilo que a palavra te diz para arrancar. Você não negocia com inimigos. Você não terceiriza o que é responsabilidade sua. Guarde a palavra nesta manhã. Nós somos como Otiniel, alguém que está no meio de uma geração perdida, no meio de uma geração que administra tudo conforme a sua própria vontade, uma geração que diz que não conhece o Senhor. Mas Otiniel se levanta e diz: sim, nós conhecemos o Senhor. Sim, Otiniel se levanta no meio daquela geração e diz: não, vocês não estão perdidos, vocês não são alguém sem fundamento. Sim, nós temos um fundamento. Sim, nós temos um Senhor que guerreia por nós. Sim, você é esse que eu tinha, que se levanta no meio de uma geração e traz a memória o que foi perdido. Traga a memória para esta geração que foi perdido a essência do Senhor, o poder do Senhor,
que está pronto para guerrear por um legado. Você não merece. Alguém que vem com os pés do Senhor, porque precisa guerrear de novo pela esposa, precisa guerrear pelo marido, precisa guerrear por uma família. Tem alguém que vem para a casa do Senhor porque precisa guerrear por uma namorada, precisa guerrear por uma casa, por uma promoção no trabalho. O Tinel está dizendo: ei, eu estou pronto para guerrear por um legado. Aleluia. Isso, Glória a Deus. um legado de manutenção constante, manutenção da verdade por mim, por esse povo. Receba esta palavra em nome de Jesus. Aplaude o meu Senhor. Nós possamos caminhar nesta verdade em nome de Jesus. Manutenção é necessária. Se você quer que alguma coisa fique perfeita, faça você mesmo. Não terceirize. A verdade foi estabelecida para você. Você que precisa exercer essa verdade em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Terça-feira, intercessão, segundo horas. Quarta-feira estaremos aqui. Quarta teológica, quarta bíblica. Sexta-feira, mesa de homens e mulheres da Bíblia. Estaremos adorando a Deus de novo. Mais alguma coisa? E assim nós vamos crescendo no Senhor, na manutenção da verdade na nossa vida. Manutenção é uma questão de sobrevivência. Amém? Manutenção não é aparência, é uma questão de sobrevivência. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta manhã. Que você possa entrar nessa verdade em nome de Jesus. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos nesta manhã por sua palavra, por sua verdade em nossa vida. E que nunca nos falte, Senhor, o exercício da manutenção da tua verdade em nossa vida. Que nós possamos ser exercitados na verdade e viver segundo a tua poderosa palavra para a nossa vida, para a nossa casa, para toda a obra de nossas mãos. Que a gestão do Senhor seja perfeita em nossa vida. Que nós estamos aqui para exercer a verdade do Senhor sobre tudo aquilo que fazemos, sobre tudo aquilo que colocamos nas mãos. Que a verdade do Senhor possa prevalecer em nome de Jesus. Deus Santo, leva os teus filhos amparados debaixo da sua potente mão de volta para casa. E que o nome do Senhor seja exaltado nesta geração através dos teus filhos que aqui estão, ó Pai. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Pega as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com todos, não somente agora, mas para todos